O peso das dietas. Faça as pazes com a comida dizendo não às dietas. Se você já tentou alguma dieta, sabe exatamente que ela tem seu peso. Não falo exatamente do peso na balança, mas sobretudo do peso psicológico. Este é o motivo da pertinência do título do livro, O Peso das Dietas, de Sophie Deron. Livro cujo link para baixar ou receber o exemplar físico em casa está no primeiro comentário fixado e que propõe que façamos as pazes com a comida dizendo não às dietas restritivas. Será que isto é possível mesmo? Com base no livro, conseguimos listar alguns erros que as pessoas cometem ao tentar uma dietas restritivas. À medida que eu os citar, comente se você concorda com um ou alguns deles. Vamos lá. Erro 1. Restrição excessiva de calorias. Dietas restritivas que impõem uma redução drástica de calorias podem levar a um desequilíbrio nutricional e à compulsão alimentar. Erro 2. Classificação de alimentos como bons ou ruins. Rotular alimentos como bons ou ruins cria uma relação emocional negativa com a comida e pode levar a comportamentos alimentares desordenados. Erro 3. Foco exclusivo no peso. Colocar o foco exclusivamente na perda de peso e ignorar outros aspectos da saúde pode levar a um ciclo de restrição alimentar e culpa. 4. Ignorar os sinais de fome e saciedade. Não escutar os sinais internos do corpo e seguir planos alimentares rígidos pode levar ao desequilíbrio entre a ingestão de alimentos e a verdadeira necessidade do organismo. Erro 5. Ausência de prazer na alimentação. Dietas restritivas muitas vezes retiram o prazer da alimentação, o que pode levar à frustração e dificuldade em manter o plano alimentar a longo prazo. Você está vivendo ou já teve alguma experiência com alguns desses problemas das dietas restritivas? Segundo a autora, precisamos melhorar esta relação com a comida e com objetivos relacionados à alimentação. Vou te apresentar de forma organizada os principais aprendizados do livro e ainda listar as lições práticas que a autora recomenda a partir dos seus estudos. A. Recomendo que você ouça este resumo crítico pelo menos 2 vezes, pois é possível que você não assimile os aprendizados na primeira vez, mas tenho certeza que na segunda você vai pegar o que deixou passar anteriormente. Para isso, salve o link para facilitar o acesso. Você pode também enviar este link para o grupo de WhatsApp da família. Isto também permitirá acesso rápido posteriormente, e ainda vai ajudar a que outras pessoas tenham acesso a este ótimo conteúdo. Elas vão te agradecer, tenho certeza. O Peso das Dietas. Faça as pazes com a comida dizendo não às dietas é um livro escrito por Sophie Deron, uma nutricionista brasileira, que aborda com frequências a relação complexa entre alimentação, peso corporal e saúde. A obra propõe que o leitor alcance um relacionamento mais saudável com a comida e desafiando os paradigmas das dietas restritivas ao promover uma alimentação mais intuitiva. Ela desmistifica a ideia de que a restrição calórica e o controle obsessivo da alimentação são o caminho para alcançar o peso ideal e a saúde plena. Em vez disso, a autora propõe um maior respeito ao corpo, na escuta das suas necessidades e no prazer de comer. Um dos principais ensinamentos do livro é a importância de reconectar-se com o sinal interior do corpo, respeitando os sinais de fome e saciedade e permitindo-se desfrutar de uma alimentação variada e prazerosa. Sophie Deron enfatiza que o foco não deve ser a perda de peso a qualquer custo, mas sim o cuidado com a saúde em um sentido mais amplo. A autora destaca a importância de questionar os padrões estéticos impostos pela sociedade e a indústria da beleza, que muitas vezes geram insatisfação corporal e levam a comportamentos alimentares prejudiciais. Ela encoraja os leitores a aceitarem seus corpos como são e a se libertarem da pressão constante para alcançar um padrão de beleza irreal. Temos uma opinião sobre isto e falaremos ao final. Sophie Deron apresenta estratégias práticas para melhorar a relação com a comida, como o Mindfulness Eating, que envolve estar presente no momento da refeição, saborear cada bocado e cultivar uma consciência plena em relação à alimentação. Este termo em inglês vem do mindfulness, que significa atenção plena, está presente no aqui e agora e com isto estabilizar nossos sentimentos e emoções. Esta prática tem sido bastante recomendada. Mas ainda sobre o livro, outro ponto relevante é a desconstrução do que ela chama de mitos relacionados à alimentação, como a demonização de certos grupos de alimentos e a busca por soluções rápidas e milagrosas para a perda de peso. Sophie reforça a importância do equilíbrio baseado em alimentos naturais, minimamente processados e na valorização da cultura alimentar.
Em O Peso das Dietas, a autora recomenda uma visão abrangente sobre a importância de adotar uma postura mais amorosa e gentil em relação ao corpo e à alimentação. O livro inspira os leitores a abandonarem a mentalidade restritiva das dietas, a respeitarem suas necessidades individuais e a cultivarem uma relação saudável com a comida, buscando o equilíbrio e o bem-estar em comer e viver. Separamos os 11 principais ensinamentos do livro O Peso das Dietas. Mas antes de listá-los, quero saber se você já deixou o like no vídeo. Já? Faça isto para manifestar seu agradecimento por este conteúdo feito com muito trabalho e carinho pela equipe do canal Ei Doutor. Quando você deixa o like, comenta e realiza sua inscrição no canal, entendemos que o vídeo é relevante e buscamos fazer cada vez melhor. Não seja um seguidor oculto. Manifeste sua existência e opiniões. Vá no primeiro comentário fixado e na descrição, para acessar outros resumos críticos sobre livros de saúde. São livros sobre perder peso, melhorar o sono, tratar diabetes e um bem interessante chamado Barriga de Trigo. Todos com aprendizados incrivelmente práticos para nossas vidas e produzidos com o rigor que você merece. Mas agora vamos voltar para os 11 principais ensinamentos do livro O Peso das Dietas, na nossa visão. Escute com atenção. Ensinamento 1. Abandone a mentalidade de dieta e enfoque em uma alimentação equilibrada e saudável. Ensinamento 2. Aprenda a escutar os sinais de fome e saciedade do seu corpo. Ensinamento 3. Coma de forma consciente e saboreie cada refeição. Ensinamento 4. Valorize alimentos naturais e minimamente processados em sua dieta. Ensinamento 5. Evite restrições alimentares excessivas e rígidas. Ensinamento 6. Não se deixe levar por dietas da moda e soluções rápidas. 7. Crie um ambiente alimentar saudável em sua casa. Ensinamento 8. Aprenda a lidar com as emoções sem usar a comida como válvula de escape. Ensinamento 9. Desenvolva uma relação de autocuidado e gentileza com seu corpo. 10. Reconheça que a saúde não se resume apenas ao peso corporal, mas não esqueça que a obesidade é algo que precisa ser tratada para que você não permaneça em uma condição de inflamação por longo prazo, grifo próprio. Por fim, ensinamento 11. Esteja atento aos sinais de fome emocional e diferencie-os da fome física. Esses ensinamentos são fundamentais para mudar a perspectiva em relação à alimentação, promover uma relação mais saudável com a comida e abandonar os ciclos de dietas restritivas que muitas vezes levam a consequências negativas para a saúde mental e física. Ter expectativas irreais em relação aos resultados de uma dieta pode levar a frustrações e desmotivação, comprometendo o sucesso a longo prazo. Mas e agora? O que pode ser feito com os ensinamentos da autora? Organizamos aqui pelo menos 4 ações práticas recomendadas por ela. Vamos conhecer tudo agora. Ação 1. Pratique a alimentação intuitiva. Aprenda a ouvir os sinais de fome e saciedade do seu corpo. Coma quando estiver com fome e pare de comer quando estiver satisfeito, respeitando os sinais internos do seu organismo. Ação 2. Cultive uma relação saudável com a comida. Aprecie uma variedade de alimentos de forma equilibrada, sem culpas ou restrições extremas. 3. Foque na saúde, não no peso. Embora não permanecer em obesidade e sobrepeso seja bom, para a melhoria da saúde geral, busque contemplar também outros aspectos. Busque, principalmente, adotar hábitos saudáveis no longo prazo, como comer alimentos nutritivos, praticar exercícios físicos e cuidar do seu bem-estar emocional. Ação 4. Valorize o prazer na alimentação. Permita-se saborear alimentos que você gosta e experimentar novos sabores. Legal, não é mesmo? Mas como este se trata de um resumo crítico, agora é pertinente nossa opinião geral sobre o tema do livro. Por vezes o tópico obesidade é tratado com preciosismo e até mesmo com o intuito de não ter deslizes a partir do que se chama de politicamente certo. Mas não poderíamos nos furtar de demarcar a obesidade, como uma doença, classificada pelo Sistema Internacional de Doenças, pela Organização Mundial de Saúde e por qualquer sociedade médica ou de nutrição. Obesidade não se trata de uma opinião política, mas sim de um excesso de tecido gorduroso que causa danos à saúde e à vida. Faça as pazes com a comida dizendo não às dietas restritivas e busque saúde mental neste percurso, mas não seja omisso com sua própria saúde ao ponto de se acomodar e não fazer nada em prol de cuidar-se.
Entendemos que é um tema delicado, mas pode ter certeza que você pode contar com a gente aqui do canal para sempre expor a verdade dos fatos e disponibilizar conteúdos de educação em saúde que permitem você ter novos conhecimentos e, com isso, melhorar suas próprias decisões de saúde. Se você quiser continuar aprendendo, inscreva-se no canal, comente, deixe o like e clique no vídeo que está aparecendo aí na tela ou no link fixado no primeiro comentário. Com zelo, equipe do canal Ei Doutor.